Na terra árida, sob o sol escaldante de Gileade, apareceu um homem destinado a se tornar um dos maiores profetas da história humana. Seu nome era Elias, o Tisbita. Ele não precisou de crônicas para se tornar famoso, pois sua história falou mais alto do que as realizações de muitos reis do século IX a.C. Elias brilhou como um farol da verdade, desafiando reis e restaurando a fé em um reino que havia caído nas trevas. A importância de Elias no plano divino é inquestionável, conforme predito em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia ecoa no coração de todos os que aguardam o retorno deste mensageiro de Deus. A aparência misteriosa de Elijah apenas aprofunda o enigma que o cerca. Embora a Bíblia mencione sua origem em Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou formação, o que só aumenta a curiosidade sobre esse profeta. Se você está intrigado com ensinamentos bíblicos e histórias como essa, encorajo você a se inscrever em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Na época da história, Israel era uma nação dividida. O reino setentrional de Israel encontrava-se frequentemente em estado de agitação religiosa e política, ao passo que o reino meridional de Judá gozava de alguma estabilidade religiosa. No entanto, no reino setentrional, sucessivos reis a miúde adotaram a adoração de deuses estrangeiros, especialmente Baal, um falso deus das nações pagãs. O rei Acabe, um dos reis mais notáveis do reino setentrional de Israel, casou-se com Jezabel, uma mulher estrangeira e seguidora de Baalins. Sob a influência de Jezabel, Acabe afastou Israel de Deus, desviando o povo e afastando-o dele. Baal era considerado o deus do trovão, da chuva e das colheitas, e a adoração a Baal tornou-se tão difundida que os profetas de Deus foram caçados e mortos. Nesse contexto, Deus enviou o profeta Elias, um homem fiel e poderoso, para alertar o povo de Israel e o rei Acabe sobre as consequências de deixar Deus. Deus nunca abandonou Elias. Imediatamente após dar o aviso a Acabe, Elias foi instruído por Deus a escapar da perseguição de Acabe e Jezabel. Elias foi mandado para um pequeno riacho chamado Querite, localizado perto do rio Jordão, um lugar desolado e pouco conhecido. Ali, Elias podia esconder-se e evitar a perseguição dos seus inimigos. Deus não apenas mostrou a Elias um esconderijo, mas também milagrosamente supriu todas as suas necessidades básicas. Dia após dia, os corvos traziam pão e carne para Elias. Isso não foi apenas um milagre, mas também um símbolo da providência e cuidado de Deus por seu servo fiel. Lá, Elias bebeu do riacho e continuou a sobreviver graças à providência milagrosa de Deus. O pequeno riacho Querite, com suas águas frescas e pacíficas, havia sido o lugar de descanso de Elias por muitos dias. Mas a seca prolongada causada por sua própria profecia fez com que o riacho secasse. Diante da dureza da natureza, Elias se rendeu completamente a Deus, e Deus mais uma vez o direcionou para um novo lugar onde continuaria a receber os cuidados e milagres de Deus. Quando o riacho secou, Deus disse a Elias para deixar Querite e ir para Sarepta, uma cidade na região de Sidônia, fora das fronteiras de Israel. Esta foi uma escolha surpreendente, já que Sarepta estava sob o controle de sua inimiga, a rainha Jezabel. Mas Deus já havia preparado alguém para ajudar Elias, uma viúva pobre que morava com seu filho pequeno. Quando Elias chegou a Sarepta, encontrou a viúva juntando gravetos para preparar uma refeição final para ela e seu filho. Eles estavam exaustos da longa seca e ficaram sem comida para sobreviver. Elias foi até ela e disse: "Dê-me um pouco de água para beber e um pouco de pão para comer." A viúva,
ansiosa e desesperada, disse que só tinha um pouco de farinha e um pouco de óleo, o suficiente para cozinhar uma refeição final para eles, e então eles morreriam de fome. Mas Elias, com sua forte fé em Deus, tranquilizou-a e disse: "Não tenha medo, faça o que eu digo. Faça pão para mim primeiro, depois para seu filho e para você. Deus prometeu que seu pote de farinha nunca acabará e seu botijão de óleo nunca secará até que as chuvas voltem." A viúva, embora pobre e desesperada, deu ouvidos a Elias. Ela usou o que sobrou para fazer pão para ele. E assim como Elias havia profetizado, seu jarro de farinha e seu jarro de óleo nunca secaram. Ela e seu filho sobreviveram aos duros dias de fome graças a esse milagre. Isso não foi apenas uma bênção material, mas uma demonstração clara do cuidado e provisão de Deus para aqueles que têm fé nele. Enquanto Elias estava com a viúva e seu filho, ocorreu um acontecimento doloroso. O filho ficou gravemente doente e morreu. A viúva, muito angustiada, foi ter com Elias e disse: "Homem de Deus, por que vieste lembrar-me do meu pecado e fazer morrer o meu filho?" Elias, por compaixão, pegou a criança nos braços e implorou a Deus que restaurasse a vida do menino. Ele deitou o menino em sua cama, esticou-se sobre ele 3 vezes e orou a Deus: "Ó Senhor, por favor, restaure a vida desta criança." E Deus ouviu a oração de Elias. O menino voltou à vida e Elias devolveu a criança à mãe, dizendo: "Veja, seu filho voltou à vida." A viúva, com alegria e gratidão sem limites, exclamou: "Agora sei que você é verdadeiramente um homem de Deus e que a palavra de Deus em sua boca é a verdade." Os primeiros milagres de Elias em seu ministério profético não apenas demonstraram a onipotência de Deus, mas também demonstraram a misericórdia e a preocupação de Deus com os pobres, fracos e fiéis. Elias foi um mensageiro da mensagem de Deus, não apenas por meio de palavras, mas também por meio de ações, por meio de milagres, que trouxeram vida e esperança àqueles que confiaram em Deus. Deus usou Elias não apenas para alertar os israelitas de seus pecados, mas também para restaurar a fé em sua misericórdia. Por meio da perseverança e fidelidade de Elias, esses milagres se tornaram a base de seu ministério profético, e a partir daí, Elias se tornou um dos maiores profetas da história do povo de Deus. Depois de 3 anos de seca severa, que secou toda a terra de Israel, Deus ordenou ao profeta Elias que voltasse e confrontasse diretamente o rei Acabe e todos os profetas de Baal. Este não foi apenas um simples confronto entre um profeta e os adoradores de falsos deuses, mas uma grande batalha espiritual entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. O confronto no Monte Carmelo não foi apenas um ponto alto da vida de Elias, mas também um ponto crucial na história de Israel, onde Deus demonstrou aberta e claramente seu poder. Naquela época, o rei Acabe, sob a influência da rainha Jezabel, havia conduzido os israelitas à adoração de Baal, um deus estrangeiro dos cananeus. Baal era considerado o deus do trovão, da chuva e das colheitas, que eram muito importantes para uma economia agrícola como Israel. No entanto, sob a adoração de Baal, Israel se desviou do verdadeiro Deus e caiu no caminho da incredulidade. Isso não apenas desagradou a Deus, mas também levou a uma seca de 3 anos como punição direta de Deus por meio da profecia de Elias. Durante os 3 anos de seca, a vida do povo de Israel foi posta em perigo. A chuva não veio, a terra rachou, as colheitas murcharam, o gado morreu e a fome varreu o reino. Este foi o resultado da desobediência e adoração de falsos deuses. Deus, por meio de Elias, advertiu o povo de que eles precisavam abandonar Baal e voltar a adorá-lo. Mas o rei Acabe e a rainha Jezabel, junto com os profetas de Baal,
continuaram a persistir em suas crenças falsas. Quando Deus chamou Elias de volta, ele estava pronto para um grande confronto. Elias desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera ao Monte Carmelo para um teste público, cujo objetivo era provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. Este teste não foi apenas uma batalha entre dois sistemas de fé, mas também uma demonstração da supremacia de Deus. Elias disse ao rei Acabe: reúna todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem à mesa de Jezabel. O desafio rapidamente se espalhou por Israel e multidões se reuniram para testemunhar o teste. Este foi o momento que a nação de Israel estava esperando, onde eles veriam claramente quem era o verdadeiro Deus. Quando todo o povo de Israel, o rei Acabe e os profetas de Baal se reuniram no Monte Carmelo, Elias deu um passo à frente e disse: quanto tempo levará até que você decida? Se o Senhor é Deus, sirva-o, mas se Baal é um Deus, siga-o. Mas o povo permaneceu em silêncio, não ousando escolher. Este foi um sinal de que seus corações estavam divididos entre a adoração tradicional de Deus e a influência de Baal. Elias, com grande coragem, estabeleceu as regras do jogo. Os dois lados construiriam 2 altares, um para Baal e outro para o Deus de Israel. Cada lado mataria um touro e o colocaria no altar. Em seguida, cada lado orava ao seu Deus para pedir fogo do céu para consumir a oferta. Elias acrescentou: o Deus que responde pelo fogo é o verdadeiro Deus. O povo concordou com o desafio e aguardava ansiosamente os resultados. Os profetas de Baal, confiantes no poder de seu Deus, começaram primeiro. Eles abateram o novilho, colocaram-no sobre o altar e desde o início da manhã começaram a orar. Eles invocaram Baal com todas as suas forças, dançando ao redor do altar e clamando em alta voz: Baal, responda-nos. Mas de manhã até o meio-dia não houve resposta, nenhum fogo do céu, apenas silêncio absoluto. O povo testemunhou essa cena, mas Baal permaneceu em silêncio. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ele disse sarcasticamente: chore mais alto. Talvez Baal esteja pensando, ou esteja longe, ou esteja dormindo, e você deve acordá-lo. Em resposta ao sarcasmo de Elias, os profetas de Baal oraram ainda mais fervorosamente. Eles se torturaram, cortando sua carne com facas e lanças, deixando o sangue fluir, esperando que Baal respondesse ao sacrifício deles. Mas à noite, nada aconteceu. Baal, o Deus em que eles acreditavam, ainda não enviava fogo. Elias então subiu e preparou o altar a Deus. O altar havia sido destruído pelos israelitas, e Elias estava agora reconstruindo-o com suas próprias mãos. Ele colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para reconstruir o altar. Então ele colocou o novilho sobre o altar e preparou a oferta. Para provar que não houve trapaça, Elias ordenou que se derramasse água sobre o altar 3 vezes, de modo que a água encharcasse a oferta e enchesse a vala ao redor do altar. A água se espalhou por toda parte, tornando impossível para o fogo consumir espontaneamente a oferenda. Depois que os preparativos foram concluídos, Elias subiu e orou a Deus. Ele não gritou nem dançou como os profetas de Baal, mas simplesmente fez uma oração curta, mas cheia de fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja conhecido hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que faço estas coisas segundo a Tua palavra. Responda-me, para que este povo saiba que Tu és Deus e converta o seu coração a Ti. Imediatamente, fogo caiu do céu, consumindo completamente a oferta, a madeira, as pedras, a terra e até a água da vala ao redor. O fogo queimava ferozmente, demonstrando o poder absoluto de Deus.
Testemunhando essa visão milagrosa, todo o povo israelita ficou maravilhado. Eles perceberam que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Eles caíram de joelhos e clamaram: "O Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus." O testemunho do povo não foi apenas uma confissão, mas um poderoso retorno à fé em Deus. Daquele momento em diante, o engano de Baal foi exposto e a fé de Israel no único Deus foi restaurada. Depois que o povo reconheceu o poder de Deus, Elias ordenou a prisão de todos os profetas de Baal. Ele os levou para o vale de Quizon e executou a punição legal de Deus sobre os adoradores do Deus falso. 450 profetas de Baal foram mortos lá, encerrando a disseminação do paganismo no reino de Israel. Depois que o confronto terminou, Deus, em sua misericórdia, ouviu a oração de Elias para trazer a chuva de volta a Israel. Elias subiu ao Monte Carmelo, ajoelhou-se e orou a Deus para acabar com a seca. Ele disse a seu servo para olhar para o mar, mas a princípio o servo não viu nada. Elias orou 7 vezes, até que o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Elias sabia que Deus havia respondido. Ele disse ao rei Acabe que voltasse rapidamente antes que a chuva caísse. Com certeza, o céu escureceu rapidamente e uma forte chuva caiu, encerrando a seca de 3 anos e trazendo o renascimento à terra de Israel. O confronto no Monte Carmelo não foi apenas uma batalha entre 2 lados, mas uma profunda batalha espiritual. Foi uma batalha para determinar quem era o verdadeiro Deus e quem era digno de adoração. Por meio desse evento, Deus demonstrou seu poder absoluto e controle sobre a natureza e a vida humana. Ao mesmo tempo, esse evento também lembrou aos israelitas a importância da lealdade a Deus. Mesmo que eles tivessem se desviado para a adoração de Baal, Deus ainda estava disposto a perdoá-los e providenciar um caminho de volta se eles reconhecessem seus erros e voltassem para Ele. O confronto no Monte Carmelo tornou-se um poderoso símbolo de lealdade, coragem e fé em Deus. Também afirmou que existe apenas um Deus verdadeiro, aquele a quem os israelitas e toda a humanidade devem adorar. Após a gloriosa vitória no Monte Carmelo, quando os israelitas voltaram a adorar a Deus e os profetas de Baal foram destruídos, pensou-se que este seria o momento em que os israelitas seriam completamente libertados da adoração de ídolos. No entanto, este não foi o caso. Jezabel, esposa do rei Acabe e ardente promotora da adoração a Baal em Israel, ficou furiosa quando soube que os profetas de Baal haviam sido mortos por Elias. Jezabel era uma mulher poderosa e cruel, conhecida por sua teimosia e ódio aos profetas de Deus. Antes dos eventos no Monte Carmelo, ela havia perseguido e matado muitos dos profetas de Deus. E esse evento só aumentou seu ódio por Elias. Ao ouvir a notícia, ela imediatamente enviou uma mensagem a Elias, jurando que ele morreria dentro de 24 horas. "Amanhã, a esta hora, farei sua vida como a vida de um dos profetas de Baal, a quem você matou. E se eu não fizer isso, que os deuses me punam." Embora Elias tivesse acabado de experimentar uma grande vitória, um confronto direto com centenas de profetas de Baal, quando recebeu a ameaça de Jezabel, sentiu medo e desespero. Isso pode surpreender muitas pessoas, porque ele testemunhou o poder de Deus quando enviou fogo do céu para consumir a oferta e depois chuva para acabar com a seca de 3 anos. No entanto, naquele momento, Elias estava enfrentando uma crise espiritual e estava exausto física e mentalmente. O medo de Elias é compreensível do ponto de vista humano. Ele foi um grande profeta, mas também era um ser humano com emoções e fraquezas. Depois de um longo período de luta constante, desde confrontar o rei Acabe, a rainha Jezabel, até levar o povo de Israel de volta a Deus,
Elias agora enfrentava exaustão mental e física. A vitória no Monte Carmelo, embora grande, havia drenado sua energia. E naquele momento, Elias sentiu como se não tivesse mais forças para continuar a luta. Ele fugiu de Jezabel, do centro do poder no reino de Israel. Ele optou por não confrontá-la novamente, mas fugiu para o deserto, onde reinava a solidão e o silêncio. Elias fugiu para Berseba, uma cidade no reino de Judá, e depois se aprofundou no deserto. Aqui, exausto, ele se sentou sob uma pequena árvore, um cedro, e começou a orar. Mas desta vez, sua oração não foi por vitória ou força, mas pelo fim de sua vida. Ele gritou: "Basta, ó Senhor! Agora tire minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Nesse momento, Elias se sentiu tão sem esperança que queria morrer. Este foi um sinal claro de exaustão espiritual. Elias, que havia enfrentado corajosamente centenas de falsos profetas, agora se sentia completamente sozinho e não tinha propósito em sua missão. A oração de Elias refletia a crise interior pela qual ele estava passando. Fizera tudo o que podia para levar os israelitas de volta a Deus, mas o poder maligno de Jezabel e a resistência do rei pareciam grandes demais. Aos olhos de Elias, todos os seus esforços pareciam sem sentido. Ele se sentiu abandonado e não forte o suficiente para continuar sua jornada. No entanto, no momento mais sombrio da vida de Elias, Deus não o abandonou. Deus viu o cansaço e o desespero de seu servo fiel, e ele respondeu não com julgamento, mas com misericórdia. Quando Elias adormeceu debaixo do cedro, um anjo de Deus apareceu. O anjo não repreendeu Elias por seu medo ou desespero, mas em vez disso, trouxe-lhe comida e água. O anjo acordou Elias e disse: "Levante-se e coma, pois a jornada é grande diante de você." Elias abriu os olhos e viu diante de si um bolo quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente para descansar. Mas Deus não o deixou parar por aí. Mais uma vez, o anjo acordou Elias e disse-lhe para comer mais para ganhar forças para a longa jornada à frente. Depois de comer e recuperar as forças, Elias se levantou e continuou sua jornada. Deus o conduziu pelo deserto por 40 dias e 40 noites, chegando ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, onde Moisés já havia recebido os 10 mandamentos de Deus. O Monte Horebe não era apenas uma montanha física, mas também tinha grande significado espiritual na história dos israelitas, pois era o lugar onde Deus fez uma aliança com seu povo. Esta jornada de 40 dias e 40 noites não foi apenas uma jornada física, mas também uma jornada espiritual para Elias. Durante esse tempo, ele não só recebeu o alimento de Deus, mas também foi cuidado espiritualmente. O número 40 dias tem um significado especial na Bíblia, simbolizando purificação, teste e preparação para coisas maiores no plano de Deus. Quando Elias chegou ao Monte Horebe, ele se refugiou em uma caverna. Lá, Deus falou com ele. Em meio à sua solidão e desespero, Deus não deixou Elias sozinho. Ele perguntou: "Elias, o que você está fazendo aqui?" Esta pergunta não era simplesmente uma pergunta, mas um lembrete para Elias de seu propósito. Deus queria que Elias se lembrasse porque ele havia sido escolhido como profeta, porque ele havia sido chamado para servi-lo. Em sua resposta, Elias expressou sua tristeza e sentimento de isolamento. "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas o povo de Israel abandonou a tua aliança, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada. Eu sou o único que resta e eles estão tentando me matar." Deus, depois de ouvir as lamentações de Elias, respondeu não apenas com palavras, mas também com uma profunda experiência espiritual.
Ele não repreendeu ou consolou Elias imediatamente, mas o convidou a sair da caverna e se preparar para a sua presença. Deus disse: saia e fique no monte diante do Senhor, pois ele passará. Nesse momento, Elias se preparou para um encontro divino. Mas, em vez de aparecer em um show poderoso, Deus conduziu Elias por uma série de eventos inesperados. No Monte Horebe, Deus não só queria resgatar Elias do desespero, mas também queria mostrar-lhe que sua missão não havia terminado. Deus tinha grandes planos para Elias, e ele não o deixaria desistir no meio do caminho. Primeiro, um vento forte soprou, quebrando as rochas da montanha, mas Deus não estava no vento. Então, um grande terremoto abalou a terra, mas Deus não estava no terremoto. Então, um grande fogo irrompeu, queimando ferozmente, mas Deus não estava no fogo. Isso surpreendeu Elias, que sempre foi conhecido por seus poderosos milagres, como o fogo caindo do céu no Monte Carmelo. Ele esperava que Deus aparecesse em sinais poderosos como antes, mas Deus não estava em nenhum grande evento. Todas essas manifestações eram símbolos do grande poder de Deus, mas Deus não escolheu revelar-se por meio delas neste momento. Depois de todas essas manifestações naturais de poder, Deus veio a Elias não em grandeza e majestade, mas em um pequeno sussurro. Quando Elias ouviu esse sussurro, ele imediatamente reconheceu a presença de Deus. Ele enrolou o manto em volta do rosto, mostrando admiração e respeito pelo sagrado, e saiu para ficar na entrada da caverna. Nesse momento, Deus revelou uma lição sutil, mas profunda a Elias. Sua presença não está apenas em grandes milagres ou sinais poderosos. Deus pode estar presente silenciosamente, em silêncio e em gentileza, mas essa presença ainda é poderosa e cheia de amor. Deus, em sua misericórdia e paciência, não repreendeu Elias por seu desespero. Ele não apenas consolou Elias, mas deu-lhe uma nova designação, ajudando-o a entender que sua missão não havia terminado. Deus revelou seu plano para o futuro de Israel, e Elias desempenharia um papel importante nesse plano. Deus deu a Elias 3 atribuições principais. Unja a Hazael como rei da Síria. Esta era uma nação vizinha de Israel. Hazael se tornaria um instrumento nas mãos de Deus para executar o julgamento sobre aqueles que se opunham a ele. Ungir Jeú como rei de Israel. Jeú substituiria Acabe, de quem Jezabel havia assumido completamente o controle e levado a nação à idolatria. Jeú executaria o julgamento sobre essa família real pecaminosa. Unção de Eliseu como seu sucessor. Deus havia preparado um sucessor para Elias, e Elias não se sentiria mais sozinho. Eliseu seria o único a continuar a missão profética depois de Elias, demonstrando que a obra de Deus continuaria na próxima geração. Mais importante, Deus revelou a Elias a verdade de que ele não estava sozinho. Embora Elias sentisse que era o único que permanecia fiel a Deus, esse não era o caso. Deus revelou que ele havia preservado 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram a Baal ou o adoraram. Isso foi um grande conforto para Elias, ajudando-o a perceber que seu trabalho não foi em vão e que Deus ainda estava trabalhando nos bastidores, protegendo aqueles que permaneceram fiéis a ele. Com o encorajamento e a nova direção de Deus, Elias recuperou seu espírito e determinação em sua missão. Ele sabia que ainda tinha muito trabalho a fazer pelo povo de Israel. E embora Jezabel ameaçasse sua vida, Deus continuou a protegê-lo e guiá-lo. Depois de deixar o Monte Horebe, Elias começou a realizar as tarefas que Deus lhe havia dado. Ele procurou Eliseu, que se tornaria seu aluno e sucessor na obra profética. Por meio da direção de Deus, Elias começou a ungir novos reis, realizando o julgamento de Deus sobre seus inimigos. Embora Elias tenha passado por um período de desespero e confusão,
por meio do cuidado e das palavras de Deus, ele recuperou a paciência e a confiança para continuar a obra que lhe havia confiado. Essa mensagem foi importante porque ajudou Elias a superar seu desespero e entender que a obra de Deus nem sempre é óbvia ou visível. Às vezes, a presença e a ação de Deus são silenciosas, mas sempre fortes e poderosas. A vida do profeta Elias foi marcada não só por grandes milagres e confrontos com os profetas de Baal, mas também pela passagem de sua missão para seu sucessor, Eliseu. Essa sucessão não foi apenas uma transferência de responsabilidade profética, mas também um sinal da continuação da obra de Deus em Israel, afirmando que a missão de Deus nunca termina com um indivíduo. Quando Deus escolheu Eliseu para ser o sucessor de Elias, a relação entre os dois não era simplesmente a de professor e aluno, mas sim a de companheirismo na missão. Eliseu não era apenas um estudante que ouvia e aprendeu, mas também uma testemunha dos milagres de Deus por meio de Elias e uma compreensão mais profunda do poder e orientação de Deus. Eliseu era um homem de lealdade e sede de conhecimento. Quando Elias tentou testar sua lealdade, dizendo-lhe para ficar para trás enquanto se preparava para seguir suas viagens, Eliseu foi inflexível. Vive o Senhor e vive tu mesmo, não te deixarei. Esse relacionamento foi construído com respeito e lealdade, e Eliseu viajou com seu professor, aprendendo com ele e se preparando para sua futura missão. Deus continuou a realizar milagres por meio de Elias, e Eliseu teve a oportunidade de testemunhar muitos deles. Um dos eventos mais memoráveis foi quando Elias confrontou um grupo de soldados do rei Acabe. O rei Acabe, após repetidas derrotas e descontentamento com o poder profético de Elias, enviou um grupo de soldados para capturar Elias. Esta foi uma das situações que mostrou o poder absoluto de Deus através de Elias. Este grupo foi enviado 3 vezes, e todas as 3 vezes foram destruídos pelo fogo do céu. Cada vez, o fogo enviado do céu por Deus não foi apenas um milagre para proteger Elias, mas também uma demonstração clara do poder supremo de Deus sobre os exércitos e reis terrestres. Esses milagres não foram apenas atos poderosos realizados por Deus para proteger seus servos, mas também um aviso aos inimigos de Deus de que ele não toleraria rebelião e oposição à sua missão. Também foram lições valiosas para Eliseu, que testemunhou o poder absoluto de Deus e entendeu seu futuro papel. Embora Deus continuasse a realizar milagres por meio de Elias, ele sempre soube que o tempo para ele deixar este mundo estava se aproximando. Deus revelou isso a Elias e Eliseu, e ambos estavam bem cientes de que Elias não experimentaria uma morte natural como os outros, mas seria levado por Deus diretamente para o céu. A presciência de Elias sobre sua partida foi notável. Esta não foi uma morte comum, mas uma transferência de glória. Isso não apenas demonstrou a fidelidade de Deus a Elias, mas também serviu como um sinal para todo o Israel da escolha especial de Deus para esse servo. Durante os últimos dias de Elias na terra, ele não apenas se preparou, mas também passou um tempo preparando Eliseu. Não se tratava apenas de transmitir conhecimento e lições de vida profética, mas também de ajuda espiritual, garantindo que Eliseu entendesse a grande responsabilidade e fardo que teria que carregar depois que Elias partisse. Enquanto Elias tentava se preparar para sua partida, ele pediu repetidas vezes a Eliseu que ficasse para trás enquanto ele continuava sua jornada. No entanto, Eliseu, por profunda lealdade, recusou-se firmemente a deixar seu professor. Ele sabia que os momentos finais de Elias estavam se aproximando e ele não queria perder esse momento importante. 3 vezes, Elias testou a lealdade de Eliseu, pedindo-lhe que ficasse,
Mas Eliseu sempre respondia: vive o Senhor, e vive tu mesmo, não te deixarei. Isso mostra o profundo amor e respeito que Eliseu tinha por seu professor, bem como sua compreensão de que um momento sagrado estava prestes a ocorrer. Depois de cruzar o Rio Jordão, um dos últimos milagres de Elias, tanto o mestre quanto o discípulo, Elias e Eliseu, sabiam que um momento crucial estava chegando. Antes de deixar este mundo, Elias voltou-se para Eliseu e fez-lhe uma pergunta crucial. Antes de ser levado, o que você quer que eu faça por você? Esta não era uma pergunta comum, mas um pedido crucial, dando a Eliseu a oportunidade de perguntar qualquer coisa ao seu mestre. Nesse momento, Eliseu poderia ter pedido poder, riqueza ou honra. Em vez disso, ele pediu algo maior, uma bênção divina. Eliseu pediu: por favor, deixe-me receber uma porção dobrada do seu espírito. Esse pedido não era simplesmente um desejo de mais poder, mas refletia uma profunda compreensão da responsabilidade e missão que ele herdaria. Ele sabia que a obra de um profeta exigia não apenas lealdade, mas também força espiritual, e precisava dela em um grau ainda mais alto para cumprir a missão que Deus lhe confiaria. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do Espírito não foi um pedido aleatório. Na Bíblia, a frase duplo carrega um significado profundo. Em Deuteronômio 21:17, duplo é frequentemente usado para se referir à herança do filho mais velho. O filho mais velho de uma família muitas vezes recebia uma porção dobrada da riqueza e responsabilidades após a morte de seu pai, para continuar a proteger e liderar a família. O pedido de Eliseu por uma porção dupla do Espírito tinha um significado semelhante. Ele queria receber a plenitude do Espírito de Deus para continuar a missão profética que Elias havia começado. No entanto, este não foi um pedido fácil, e Elias admitiu isso quando disse: eu pedi uma coisa difícil. Isso implicava que a bênção de uma porção dupla do Espírito estava além da capacidade de Elias, e que somente Deus poderia decidir. Mas Elias também deu a Eliseu um sinal: se me vires sendo arrebatado, será feito. Essa foi a condição que Deus estabeleceu para que Eliseu pudesse receber a bênção que desejava. Enquanto os dois continuavam andando e conversando, ocorreu um evento milagroso. De repente, do céu, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu diante deles. A carruagem ficou entre os dois, separando-os, e naquele momento, Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Esta foi uma cena extremamente milagrosa e sobrenatural, demonstrando claramente o poder e a glória de Deus. A imagem de uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, não é apenas um símbolo de poder, mas também um sinal da presença divina. Na cultura bíblica, o fogo muitas vezes simboliza a presença de Deus. Desde Deus aparecendo a Moisés na sarça ardente, até Deus enviando fogo do céu no Monte Carmelo por meio da oração de Elias, o fogo sempre foi uma manifestação da presença e poder divinos. Quando Elias foi levado ao céu, Eliseu, seu fiel discípulo, assistiu com espanto e emoção. Ele testemunhou esse momento glorioso e, como Elias havia predito, isso foi um sinal de que seu pedido havia sido atendido. Eliseu não conseguiu conter suas emoções e gritou: meu pai, os carros de Israel e seus condutores. Essa exclamação não foi apenas uma expressão do profundo amor e respeito de Eliseu por Elias, mas também um reconhecimento do grande papel de Elias em proteger e liderar Israel. Os carros de Israel eram um símbolo de proteção divina, e Elias, por meio de sua fidelidade a Deus, tornou-se uma fonte de proteção espiritual e liderança para o povo de Israel. O momento da ascensão de Elias ao céu é um dos eventos mais significativos da Bíblia.
Em toda a Bíblia, apenas duas pessoas não tiveram uma morte natural: Enoque e Elias. Em Gênesis 5:24, Enoque é descrito como levado por Deus, porque viveu uma vida agradável a Deus. Da mesma forma, Elias, por causa de sua lealdade e devoção inabaláveis, recebeu uma honra especial: ser levado para o céu sem experimentar a morte. Este evento não foi apenas uma honra pessoal para Elias, mas também um poderoso sinal do poder e escolha especiais de Deus. Elias viveu uma vida cheia de milagres e poder, desde confrontar os profetas de Baal até orar e trazer chuva após uma seca de 3 anos. Suas ações demonstraram a presença e o poder de Deus. O fato de Deus levar Elias para o céu também foi uma mensagem para o povo de Israel. Deus nunca se esquece daqueles que são fiéis a Ele e recompensará aqueles que vivem e servem de acordo com sua vontade. Elias levá-lo para o céu é um símbolo da vida eterna e da vitória de Deus sobre a morte. Depois de testemunhar a partida de Elias, Eliseu não apenas ficou ali maravilhado, mas também recebeu uma grande responsabilidade. O manto de Elias, o símbolo do poder profético, havia caído quando Elias foi levado para o céu. Eliseu pegou o manto, um sinal claro de que o poder profético havia sido transferido para ele. Eliseu voltou para as margens do rio Jordão, onde ele e seu professor tinham acabado de experimentar o milagre de abrir as águas. Agora, com o manto de Elias na mão, Eliseu estava diante da água e gritou: "Onde está o Deus de Elias?" Não foi um desafio, mas uma oração de fé. Imediatamente a água do rio se partiu novamente e Eliseu atravessou em terra seca. Este milagre confirmou que o poder de Deus estava agora com Eliseu, assim como tinha estado com Elias. O momento da ascensão de Elias ao céu é um evento milagroso e significativo na história bíblica. Não apenas afirma a glória de Deus, mas também serve como um poderoso lembrete de fidelidade e devoção à missão de Deus. Elias viveu uma vida dedicada, incansavelmente liderando e protegendo o povo de Israel, e por isso Deus o honrou de maneira especial. Este evento também nos ensina sobre a continuidade da missão. Embora Elias tenha deixado este mundo, a obra de Deus nunca termina. Deus sempre prepara um sucessor para continuar sua obra, e Eliseu é uma prova disso. A transferência de poder de Elias para Eliseu é um sinal de que a obra de Deus continua através das gerações. Elias não experimentou a morte, mas foi levado direto para o céu, simbolizando a esperança da vida eterna para todos os que são fiéis e seguem os caminhos de Deus. A história de Elias não é apenas uma série de milagres ou eventos históricos antigos, mas um lembrete vívido do poder da fé e da lealdade absoluta a Deus. Desde o momento em que apareceu, Elias ficou sozinho na escuridão, enfrentando forças malignas como o rei Acabe e a rainha Jezabel. Mas o incrível é que, apesar de estar sozinho e cercado por inimigos, ele nunca recuou. Elias se levantou, não com suas próprias forças, mas com uma forte fé em Deus, uma fé que podemos sentir em cada ação e palavra dele. Pense nisso, um homem solitário diante de um reino de adoradores de Baal, mas firme em seu chamado ao povo para retornar ao único Deus. Você já se sentiu tão solitário? Quando todos ao seu redor parecem estar se afastando, quando sua fé está sendo testada, você sente que não pode continuar? Elias também. Após o confronto no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram destruídos, Elias provavelmente pensou que seu trabalho estava feito. Mas não. Jezabel ameaçou sua vida novamente, e Elias, assustado e exausto, fugiu para o deserto, onde se sentou sob uma pequena árvore, exausto e sem esperança. Você pode imaginar o que ele sentiu. Elias fez uma oração que muitos de nós, em momentos de desespero, dissemos a Deus: Senhor, basta! Por favor, tire minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Naquele momento,
Elijah se sentiu inútil, sem propósito. Mas mesmo quando nos sentimos mais fracos, Deus nunca nos abandona. Ele não abandonou Elias e ele não abandonará você. Deus não apareceu em um forte trovão, não desceu em um vento forte, mas veio a Elias em um pequeno sussurro. Às vezes na vida, esperamos grandes milagres, esperamos que Deus apareça claramente, mas Ele vem até nós em momentos de silêncio, em sussurros de fé. É a maneira de Deus nos encorajar, nos sustentar e nos lembrar que Ele está conosco, não importa o quão solitários nos sintamos. E então, pouco antes de Elias deixar este mundo, ele fez uma pergunta crucial a Eliseu. Antes de ser levado, o que você quer que eu faça por você? Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa, mas o que ele pediu foi uma porção dobrada do espírito de seu mestre. Um pedido não de poder ou glória, mas de força espiritual para continuar em sua missão. Você pode sentir o significado disso? Eliseu entendeu que a jornada de fé não era fácil. Exigia lealdade e dedicação, e ele precisava de mais força de Deus para completar a missão que seu mestre lhe havia deixado. Quando a carruagem de fogo chegou e Elias foi levado ao céu em um redemoinho, não foi apenas um momento de glória para Elias, mas também uma afirmação de que aqueles que são fiéis a Deus nunca serão esquecidos. Deus não apenas levou Elias embora, mas também deu a Eliseu o manto, o símbolo da missão profética. Afirmou que a obra de Deus nunca termina. Mesmo quando uma pessoa sai, a missão de Deus continua, por meio daqueles que Ele preparou. Então você está se sentindo cansado em sua jornada de fé? Você já se sentiu sozinho, lutando contra o mundo e às vezes quer desistir? Lembre-se, assim como Deus não abandonou Elias, Ele nunca o abandonará. Ele ainda está com você, talvez não através das grandes tempestades, mas através dos sussurros suaves em seu coração, o encorajamento e o cuidado que você às vezes não percebe. A história de Elias é um lembrete de que a fé nunca é em vão, que Deus vê sua devoção e que Ele tem um grande plano para a sua vida. Apenas continue, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando não conseguir ver o caminho a seguir, pois aquele que levou Elias para o céu lhe dará forças para superar todos os desafios e levá-lo à sua glória final. Se você encontrar valor neste conteúdo, convido você a se inscrever e se juntar à nossa jornada de iluminação. Juntos, podemos continuar a ampliar nossa compreensão e inspirar mais mentes. Obrigado pela vossa presença e que Deus vos abençoe abundantemente.